acho que mais começou a entrar em contato pra vocês ir cantar em vários lugares e tal. Sim. Bombou a agenda. Bombou a agenda e tal. Só que aí música, tem que dizer aqui pra A gente entender, secular. Secular. Aí eu lembro, cara, e assim, a gente já cantava na igreja. Uhum. Era. Que a gente fez uma experiência com Deus e cantava na igreja e cantava no mundão. Uhum. Eu lembro que era um dia, era um sábado, tocamos num barzinho, ficamos tocando, aí no outro dia, no domingo, era um retiro de jovem o dia inteiro. Era A gente missa no domingo. Mano, Ou e- então era Viradão. retiro no sábado, Mas- chegaram no domingo e tava lá no bar Era. cantando. Mas Que olha como é que doideira, Deus, mas mano. como é que Deus usa. É o Porque- trabalho de vocês, né, Era um velho? Não tem trabalho. o que fazer, mano. Mas olha como é que Deus, como é que é a metodologia de Deus. Porque assim, ó, o retiro de jovem lotava. Um dos motivos era porque a gente tava lá, que a gente era o Sim, The Voice, sim. mas Deus pescava É a tanta isca, né, velho? gente. Mano, da hora. Deus pescava Teve tanta muita gente que foi. E Que ano que era isso que vocês saíram? falou isso com a Do gente, The Voice? 2019. 19. 19. Um pouquinho antes da Da pandemia. né, mano? Então, assim, 2019, a pandemia veio quando? 2021? 20. 20, não foi? 20. Foi. Era. Então, assim, mano, os retiros de jovem bombava, cara. Olha só. velho. Lotava, hein, gente. E assim, tem vídeo na internet, a multidão tirando foto com a gente no retiro de jovem, entendeu? Por causa do The A Voice, gente né? desse tamanhozinho do meio. Era magrinho, que a gente era magrinho na época e Imagina, tal. mano, olha só. Dois Assim, molequinhos tem- mesmo. assim, Deus pescou muita gente naquela época. Muita. Caramba, bicho. Então, apesar de vocês já terem ali uma vivência familiar cristã, católica e tal, então, pelo que eu tô entendendo, vocês estão falando, teve uma guinada, assim, tipo, uma experiência que transformou. Não, de Teve. fato, a gente precisa mudar de vida mesmo, mano. Teve. Eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, um início de depressão. Aí eu fui pra uma igreja evangélica. Certo. Nisso eu fiquei lá por um tempinho. Queria batizar e tudo, cara. Era igreja batista na época. Queria batizar e tudo. Mas por que você foi? Você não encontrava o que você queria ou alguém te fez um convite? O Porque que foi? eu tenho uma amiga muito evangélica, a gente é muito amigo, assim, e ela me convidou. E nisso eu não conhecia a realidade da renovação carismática. Entendi. Eu gostava de ir à missa e tudo mais. E aí, o que acontece? Aí ela me convidou, porque assim, naquela época eu não entendi o que era a missa. Uhum. Hoje em dia eu vou na missa com uma outra mentalidade. Na época eu não sabia o que era a Sim. missa, então pra mim Não atrai, né, mano? não atrai. Então assim, aí o que acontece? Aí eu fui pra esse culto evangélico, gostei bastante e tal. Aí eu lembro que a pastora chegou perto, ela não me conhecia, ela me chamou pelo nome, cara. Ela falou assim, ó, você vai usar o teu dom pra louvar e adorar Jesus. Eu falei, Aleluia. caraca, como isso? E eu assim, eu imaginei que seria na igreja deles. Eu nunca imaginei que seria na igreja católica. E nisso, lá na nossa região, tem uma missa, tem um padre muito conhecido, que é o padre do fundador do nosso movimento. A gente participa de um movimento chamado Filhos de Maria. Sim. Mas a gente tá longe, mas a gente participa ainda, né? Uhum. E aí o que acontece? E esse padre é muito conhecido. Uhum. Ele faz missa de cura e libertação, ele é exorcista. Então, assim, as missas lota. Imagina. Aí o Ramon foi. Quando ele foi, eu fui pro Festeja BH. Mano, eu era louco. Eu cantava na missa. Eu orando lá e Rafael bebendo lá em. Eu cantava na missa, eu ia pra Bêbado. festa e Ramon tudo entrega mais. mesmo, tá Eu fui nem pro aí. Festa, 60 Ramon horas, tá nem Rafael aí. lá louco. Mano, eu fui pro Festeja Aguenta BH, mesmo. cara. Eu lembro que começou 3 horas da tarde, 1 hora da manhã eu tava lá. Eu lembro que foi no estádio Mineirão. Lembro que eu tava 1 hora da manhã, cara. Eu não sei como que eu Não, fui parar. e ele foi sozinho, Fui sozinho. pra festa. Não sei como. Pensa, Lotado. um menino do interior Tava na agonia ir pra mesmo, BH pra uma sozinho. festa sozinho. Sozinho. Eu lembro Loucura. que deu 1 hora da manhã, cara. Do nada eu acordei nas últimas arquibancadas sentado. Sozinho. Maria. Em termos de outro Sozinho. roubar, Eu tô tirar assim, roupa, tirar gente, o tudo. que aconteceu aqui? Largado gente, tal. da vida. Aí eu lembro que o Ramon me ligou. Não, Rafael, a festa foi. Fez um encontro. O encontro foi muito bom, a missa foi tão boa. Eu falei assim, Ramon, agarrei tantas meninas aqui agora. Falei com ele assim, eu lembro. E Ramon lá orando, todo pleno. Já papapá. chegando no Aí céu. eu rezei muito pra você também, tá? Pronto. Aí o que acontece? Aí ele me convidou pra ir. Uhum. Ia ter um retiro de jovem, primeiro retiro de jovem do movimento. Aí vocês iam pra participar dessa, então. Pra participar. Sim. Aí a gente foi. Nisso, cara, eu lembro que eu cheguei lá. Aí eu falei assim, cara, isso é igreja católica mesmo? Aí o povo começou a rezar em língua. Só que eu não sabia que era oração em língua. Aí eu lembro que eu tava lá paradinho assim e tal. E o teu povo lá atrás de mim. Eu falei assim, Ramon do céu, você não sabe, cara. Eu ouvi anjo dentro da igreja. Falei, Ramon, só que não conta pra ninguém, senão Deus vai deixar nunca mais ouvir isso. Ramon, por quê? Eu escutei um lá aqui, mano. E o povo lá... Eles Você não foi? Não, ele Não, foi sim. nesse dia. Ah, tá. Só que eu olhei pra ele, ele tava do meu lado. Eu falei assim, Ramon. E a gente tava sentado, tipo, nas primeiras bancos, assim. Aí você Então, achou que tinha sido uma parada só... eu parei com uma Sim, parada algo sobrenatural, que só eu que tava ouvindo. Entendi. Era, tipo, uma oração em papapá. Eu falei assim, que doideira é essa, mano? E assim, eu tava acostumado com oração em línguas, porque eu era Aham. da igreja evangélica, mas não... O povo católico reza em Sim. língua diferenciado, cara. É. É diferenciado. E eu falei assim, caraca, mano, é anjo. Ramon, por quê? Eu falei, escutei tal coisa. Ramon, próxima vez que você ouvir, você olha pra trás. Aí eu falei, beleza, então. Aí começou, eu olhei pra trás, cara, vi o povo lá rezando, falei assim, que doideira. Aí no segundo encontro, eu já fui batizado no Espírito. Olha só, cara. E eu chegava em casa, mano, botava o CD do Padre Marcelo.
Já tinha mudado alguma coisa no interior já. E ficava orando. Mas como é que foi esse momento do batismo no Espírito Santo, sua experiência? Mano, eu lembro que eu tava sentado no banco lateral da igreja. Uhum. Eu estava cantando com a música Assim como uma coça. Mano, eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma tal forma. Que regaço. De uma tal forma, assim, eu lembro que a menina tava cantando de um jeito tão doce, assim. Eu lembro que eu só me abri a minha boca e deixei, cara. E deixei. Ramon falou, agora vai. E agora foi. E eu falei assim, aí depois disso eu lembro que... E aí eu fiquei encantado com aquilo e tal. E eu chegava em casa, ficava querendo orar em línguas o tempo todo e tal. Eu lembro que depois eu fui na missa de cura que que eu não tinha ido. Eu era tão pervertido que eu falei assim, oh, meu Deus do céu, na que começar a orar por cura, eu vou cair no chão, papapá. Aí eu lembro que começou um momento tão forte de oração, cara, que eu comecei a orar, eu não parava. Aí uma hora o ginásio calou a boca e eu continuei. E não parava de orar em língua, cara. Né? Não parava e tal. E o padre, agora silencia o seu coração. E eu lá, O pessoal tinha igreja e não parava, entendeu? Então, assim, a partir daquele ali, cara, Deus tomou minha demais, vida mano. de uma tal forma, assim, que eu não sei explicar, cara. Espírito Santo é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você é doido. E tu, como é que foi? Olha, A virada. comigo também eu fui na dor, né? Porque foi um processo que eu tava na porta da depressão, aí eu fui. Assim, eu sabia que tinha esses encontros, mas eu tinha medo porque era com libertação. O pessoal falava, porque quando o padre fala o nome de tal espírito, o pessoal manifesta, a gente grita, faz isso, faz aquilo. E eu fui com o olho desse tamanho, agarrado na cadeira. Eu tenho certeza que a marca do meu dedo tá lá até hoje na cadeira. Mas assim, nesse primeiro É engraçado dia, que eu ia querendo ver alguma coisa, um demônio, eu queria ver alguma coisa, alguém virando o pescoço. isso. Eu era doido pra ver essas coisas. Eu também era doido, cara. Eu era muito doido pra ver com isso. medo, mas eu tava assim com o olho assim, ó. Mano, tipo, eu fiquei 3 meses sem dormir direito, Era. de medo. Comigo também foi. Eu dormia com minha mãe, cara. Na hora que tava no banheiro pra poder tomar banho, que eu fechava o olho pra poder passar sabão. Já vi a imagem. uma imagem. Eu abri meu olho de uma Mano, vez e eu... Não é nada. Eu deitava calma. pra dormir e eu vi que tava o povo gritando. Então, aí tu tava lá no perrengue da vida. Sim, aí eu fui, né? Aí foi a primeira vez que Deus falou comigo e eu assim, não sabia o que era, assim, né? Que ele disse pra mim que eu iria cantar ali em cima ainda, sabe? Mas eu fiquei assim... Mas foi como? Alguém profetizou? Uma voz audível no coração? Sim, Uhum. sim, foi algo no coração que eu senti. Aí eu fui a primeira vez, tive aquela experiência incrível. Né? Eu falei assim, não, como que eu não tinha ido antes, né? Uhum. Aí foi nessa noite que eu tive essa conversa com o Rafael. Mas foi incrível. Incrível que eu vivi. Poderoso demais. Aí, beleza, depois dessa experiência, vocês continuaram cantando, barzinhos, No lugar. barzinho e tal. E aí foi no retiro de carnaval, porque essa pandemia veio um pouquinho depois do carnaval, se eu não me engano. Um negócio assim. Foi ali, né? Naquela época ali. Naquela épocazinha, assim. Aí a gente foi no retiro de carnaval, cara. E nisso cantando ainda música secular e tal. A gente foi ministrar no retiro de carnaval com esse movimento. Né? A gente foi mais assim, pra acompanhar mesmo e tal. O padre dava algumas oportunidades, a gente cantar uma música na comunhão e tal. E aí, eu lembro que desde o primeiro dia do retiro de carnaval, a gente passou em várias cidades, assim. Sempre quando chegava o momento do santo ali, de cantar o santo, me viu a imagem de Jesus, assim, todo sangrento, com a cruz nas costas. Me viu até a imagem do filme, sabe? Que Jesus tá pegando na cruz, eles levantam Jesus na cruz e jogam ele de cabeça pra baixo, assim, cara. Sim. Então eu me vi direto, eu chorava muito. E só passava e só acabava essas imagens depois que eu comungava. Isso era todos os dias da missa. Então, assim, eu sempre falo assim, que eu não precisei nem estudar pra saber o que era a missa. O próprio Jesus me revelou, sabe? Que O era. mistério foi te cativando, né? A Exatamente. experiência já causa Uma isso. experiência muito profunda, assim. E aí, assim, quando acabou o retiro, a gente mesmo olhou um pro outro e falou assim, não, cara, agora a gente precisa decidir. Ou a gente canta pro mundo, ou a gente canta pra Jesus. Mas isso não foi uma decisão. Nessa questão aí, vocês estavam trabalhando. Sim. Tinha que ganhar, tinha que Sim. sustentar. Mas aí tinha por parte da igreja pessoas que olhavam e falavam assim, cara, isso aí tá errado, Mas, julgavam. mas se eu te falar que não Nessa época não tinha. tinha. Hoje é muito mais. É sério. Hoje a galera, tipo assim, na nossa época lá, a gente cantava tanto no mundão quanto na igreja. Eu nem vou falar mundão, a gente cantava o secular e na igreja. As pessoas ninguém nunca criticou isso. Ninguém nunca falou mal. O padre apoiava, não, é um trabalho de vocês e tal. O padre foi então, muito assim... Sábio, né? Sim. A nossa saída... Muito paciente também com a gente. A nossa saída não foi porque, é pecado você cantar no mundo. A nossa saída foi porque foi um chamado de Deus. Que demais. Então, quando vem um chamado, tem hora que você tem que decidir mesmo, porque é dois Pronto, caminhos. Você pronto. é Porque assim, eu normal. até falo assim, mano, eu conheço muita gente que canta no secular, é até mais cristão do que eu. Então, eu sempre... É uma coisa que eu sempre reflito muito, porque eu penso assim, cara, é o ganha-pão dos caras. Mas quando, por exemplo, sei lá, um advogado ele se converte, ninguém exige que ele deixe de advogar pra quem Uau. não é cristão.
Quando o médico ele é convertido, ele não atende só quem é cristão, ele atende todo mundo que chega lá apresentando necessidade. E eu também consigo entender porque a profissão de um músico, ela se dá em um ambiente muito hostil. Sim. A tentação que um músico sofre por ser músico não é a mesma que um advogado vai sofrer Verdade, ou que um médico vai sofrer. exatamente. Então, dessa forma, a gente vê uma certa coerência. Mas, tendo isso em ponto de vista, assim, a gente tem que ter uma calma mais. A gente fala pro cara, Sim. larga tudo e... Entendeu? Mano, talvez o cara ali, cara, é o dinheirinho que tá... É o que entra, ele é fazer o quê? Pra poder sustentar a família. E isso aí também abre precedente pra gente, de repente, valorizar mais quem é músico católico. Tá Exatamente. ligado? Exatamente. Acho que também, às vezes, ele acaba sendo um testemunho pelos valores Sim. que ele carrega naquele ambiente que você talvez não vai ver em outras É, pessoas. exatamente. Mano, é muito questão de chamado, É né? difícil mesmo, mano. Eu sempre falo, Acho que mano, a questão tá nisso, é no chamado é no mesmo. chamado. A gente largou por conta do chamado, entendeu? Então, E vocês assim, decidiram juntos isso. juntos. Sim, foi Foi na Santa uma, Missa, uma foi algo parada de muito de Deus Deus. Como é que foi, mano? Sei. Ramon, vamos largar e tal. E o medo, cara, o medo porque, assim, a gente vivia disso. Como que a gente vai fazer? Que demais, mano. De onde vai vir dinheiro? Eu admiro demais essa coragem, É velho. doideira. Foi, Eu foi acho muito muito doido. da hora. E assim, e aí a gente começou. A gente orou muito, falou, Deus. Então, assim, se for da tua vontade, tira os eventos seculares. Os dois já estavam com uma parada no coração pra... Já. Já. A gente pediu, Deus, tira os eventos seculares, então. Porque, mano, a gente gostava, cara. A gente gostava, entendeu? E aí eu falei, Deus, então tira os eventos seculares e pronto. E aí, cara, conforme o tempo foi passando, foi sumindo os eventos. Sim. E aí eu lembro que o padre chamou a gente pra poder ministrar na paróquia dele. A gente foi, cara, foi muito de Deus e tal, periri por hora. Aí a gente começou a evangelizar na internet. Eu falei assim, a gente passava vídeos com sertanejo, vamos passar vídeo cantando música católica. E foi muita gente embora, tá? O povo parou de seguir, mano. Foi. Na hora que vocês mudaram o Passamos perfil, a É, cantar porque assim, ó, música cristã, muita gente porque você tava no embora. hype ali, né? Era, Sim, porque foi assim, ó, no Já é de auge lei. nosso, a gente decidiu mudar. Já era de lei todo mundo que vai pro Devore depois que sai perder seguidor. A gente conhece muita gente da nossa época que saiu, tava com 200 mil, hoje tá com 150. Vai... O povo vai saindo. Entendi. Então já era normal. Só que quando a gente se posicionou, que doideira. Ninguém tava achando ruim, cara. O povo via nosso feed lá cantando os modão e os stories no retiro de jovem. Tá, mas beleza. Beleza. Pra você ver, né? A Aí dualidade, se- é, vida. sim. Tipo, não tem diferença nenhuma, A tá gente se levando a boa. posicionou, Olha só, mano. o povo começou a meter o pau. Assim, Que né? O povo demais. parou Isso é de maravilhoso, seguir. velho. É doideira, né? Isso é maravilhoso, isso é O povo lindo. parou de seguir. Aí o povo até hoje fala, não, mano, mas não tem problema vocês cantarem os dois. Tem gente que fala. Sempre vai ter, né? Sempre tem. O Satanás. Da nossa não. família, então, tem muita gente que fala. Tem gente sempre que tem, fala. mano. Por exemplo, Até meu hoje. pai não concorda até hoje, coitado. Imagino, Aí velho. meu pai, assim, quando a gente cantava É sertanejo, porque a experiência pessoal não tem jeito, era. né, Meu mano? pai era o primeiro a estar lá na frente do palco com um chapelão na cabeça, um copo de É. cerveja na mão. Ele, acompanhando. não, como é que é aquele... Ele falou que você... O quê? Seu pai. Ele, não, que você pode cantar nos dois, pode cantar no mundo também na igreja, pode ajudar. Então, Rafael, não quero isso Ele mais. falava pra mim. muito disso comigo, sabe? Eu falei, pai, é um chamado. É compreensível, né, mano? Mas deixa chamar a gente pra ser santo, não tem pra onde correr, não. É, Não tem como negociar, velho. Não tem como. E Aí- também acho que vai vir na confirmação, né? Com o É, tempo, não tem sim. como, cara. Aí as coisas foram acontecendo, cara. Eu lembro que a gente postou um vídeo, aí... Ah, mas teve assim o oficial, vocês falaram assim, galera, ou Só não que, teve? aí, não, a gente Foi não... o fluido. Não, foi foi fluindo. indo postando aos Não teve poucos, nenhum, o pessoal por exemplo, foi não vendo. teve nenhum posicionamento, assim, um Entendi. comunicado, nada. Foi acontecendo, entendeu? Muitas pessoas, não, gente, que legal, né? Eu já gostava, agora eu gosto mais. Que da hora. Mas Era. os outros comentavam, não, eu prefiro vocês cantando sertanejo. Teve um dia que a gente foi tocar na igreja, a mulher chegou assim, eu queria tanto que vocês cantassem parado no bailão, eu falei, mas eu tô na igreja. Era. Ela, então canta no meu ouvido Canta aqui aqui um no meu pouquinho. vidinho. Olha, Parece que eu tenho... Sai daqui, cão. Vigia, tá? era muito disso, assim. E aí, cara, Meu Deus do céu. postamos vídeos, cantamos católica, aí eu lembro Na que igreja, viu? o Gustavo igreja. do Missionário Shalom viu, repostou no Instagram dele, e aí a gente foi só crescendo, É, cara. a gente foi Aí empolgando perdemos também. uns 40 mil seguidores. Olha só uma lapada, hein, bicho. Lapado, mas foi só crescendo. A gente tá com 381 mil, cara. Olha aí, ó. Foi, mas veio um monte depois também. Vê um monte.